Seja bem-vindo a mais uma leitura bíblica sistemática da Escritura, onde nós apreciamos minuciosamente o texto lido. E é claro que a bênção de Deus vem através da leitura bíblica, mas também tecemos alguns comentários a respeito para a gente compreender ainda melhor o que estava acontecendo, no local que estava acontecendo, como estava acontecendo. Seja bem-vindo. Nós estamos lendo no livro de Samuel, primeiro capítulo. Leremos hoje a partir do capítulo 4, verso 12. Se você está pronto, vamos lá. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: Que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podiam ver. Vamos aqui para alguns comentários, pois essa leitura tem um contexto. Nós vemos lendo como a profecia veio para Eli, dizendo que Deus traria a juízo Israel todo, inclusive sua família, os pecados de seus filhos, glutonarias e imoralidades. E aí vemos um enfrentamento, uma batalha entre Israel e os filisteus no capítulo 4. Já no capítulo 4, na primeira parte do capítulo, a partir do verso 1, eles perderam a batalha. Então entenderam que precisavam levar o Senhor e levaram a arca da aliança junto com 2 sacerdotes, que eram justamente os filhos de Eli. Levaram para a batalha, mas não é garantia que a arca do Senhor é a presença do Senhor. E eles levaram a arca, mas o Senhor não estava. E eles perderam a batalha. E aí chegamos nesse ponto em que chegamos no verso 12, em que lemos no verso 12 que um homem fugiu da batalha e voltou para Siló. Pois bem, quero fazer alguns comentários ainda. Quando a arca do Senhor chegou, Israel ficou muito empolgado, gritou com alta voz, a ponto de chegar o barulho, a terra tremeu, diz a Bíblia. E o barulho da motivação de Israel chegou no arraial, no acampamento onde estavam os filisteus, 3 quilômetros depois. 3 quilômetros. E eles disseram, que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? A Bíblia cita Hebreus. Aqui é uma das primeiras vezes, acontece em outras vezes, mas aqui ainda não era comum a gente ler que Israel estava sendo chamado de hebreus. Israel, o país de Israel, também eram chamados de israelitas, ou família de Sem, semitas, que é um filho de Noé. Sem é o primeiro filho de Noé, o segundo filho de Noé é Jafé, e o terceiro filho de Noé é Cão, ou Cã. A gente fala Sem, Cão e Jafé, mas na verdade é Sem, Jafé e Cão, talvez por uma facilidade linguística, assim. Então o povo de Israel também é chamado de semita, por serem filhos de Sem. Por isso que os que perseguem são chamados de antissemitas. Também a palavra hebreu é uma palavra nova, mas era neto de Sem, é da família de Sem. Então, os filisteus chamaram eles. Que júbilo é esse? Que barulho é esse? Chamado de que está vindo dos hebreus. E aí disseram para eles, procuraram, sondaram lá, e no verso de número 7 tem uma expressão curiosa que eu quero me fazer referência, não que a gente tenha lido o verso 8 hoje,
mas lemos na última oportunidade, né, ontem, e eu queria que vocês guardassem isso aqui como uma lição. Deus veio ao arraial. Disseram, chegou a notícia lá para Israel, para os filisteus. Deus veio ao arraial. É curioso porque os filisteus não tinham muita noção disso. Ele diz assim: quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? Eles eram politeístas, eles acreditavam que Israel também tinha muitos deuses. E aí disse: bom, um Deus veio ao arraial, veio de maneira física. Então, para a cabeça deles, era incompreensível, assim, as informações que eles tinham a respeito do Deus de Israel eram umas informações falhas, assim, nebulosas, não entendiam bem. Eles falaram até a respeito do deserto, eles disseram aqui, deixa eu ver se eu encontro, estes são os deuses que feriam os egípcios, todas as pragas junto ao Egito. E não foi junto ao deserto, e não foi no deserto, foi no Egito. Então você vê que as informações que os filisteus tinham eram informações assim meio erradas. No entanto, Deus não estava no arraial da batalha. Deus estava ausente. Então, isso gera o que pensar, né? Também temos aqui outro comentário, que é já do verso 12, que lemos hoje, nesta manhã, que diz que um homem de Benjamim chegou no mesmo dia em Siló. Siló está dentro de Benjamim, então esse homem não foi exatamente para o santuário, ele foi para sua terra, ele fugiu para sua terra. A história diz que é aproximadamente 32 quilômetros. A Bíblia diz aqui no verso 12 que ele fez isso num dia, 32 quilômetros. Geograficamente é uma subida, a maior parte é uma subida para ir para Siló. E esse homem chegou com as notícias. Claro, ele não era um mensageiro, ele era um fugitivo da batalha. E aí você imagina que se era um fugitivo da batalha, então é que ele realmente tinha fugido. A situação não estava boa para os lados de Israel. É porque a batalha havia sido praticamente perdida. Vamos agora continuar a leitura, depois a gente comenta mais algumas coisas. Pois bem, e verso de número 14, eu não sei se eu já li esse, vamos ler, 14. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. Talvez você, lendo aqui comigo, deu uma curiosidade, porque ele estava olhando para o caminho e agora está dizendo aqui que ele já não podia ver. Mas você entende, ele estava assentado numa cadeira, voltado para o caminho de chegada, esperando notícias, ele tinha preocupações. Então, esse olhando para o caminho, confrontado com seus olhos escurecidos que não podiam ver, não há um choque aqui, mas é uma espera que ele tinha. Olhar também significa esperar. É uma espera que ele tinha a respeito de notícias da guerra. Verso 16. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. E houve também grande matança entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca do Senhor é tomada. Eu tenho certeza que aqui já começou a se cumprir a escritura que Deus disse para Samuel lá naquela noite em que Deus o chamou 4 vezes. Chamou 3 vezes e ele não entendeu. Na 4ª vez, Deus disse para ele: vou lhe falar algo em que lhe retinirão, soarão ambas as orelhas. Se você já ouviu um desses fogos de artifício estourar muito perto de você, você teve um zumbido no ouvido, você sabe do que a Bíblia está falando.
E eu acredito que aqui aconteceu quando esse benjamita trouxe essa notícia para Eli. Suas orelhas, seus ouvidos zumbiram com essa notícia. Notícia em 3 partes de um benjamita. Curioso que o primeiro rei de Israel, ungido por Samuel, vai ser benjamita também. Ele trouxe uma notícia em 3 partes. Israel fugiu, houve grandes matança, grande morte. Segunda notícia, seus 2 filhos morreram. Terceira notícia, pior de todas, a arca foi levada. O coração de Eli estava preocupado era com a arca. E eu não sei se aqui nós vemos o começo de um processo de correção da parte dele com Deus, porque ele não estava preocupado com os filhos em primeiro lugar, ele não estava preocupado com Israel em primeiro lugar, ele estava preocupado com a função dele, que era a arca, o zelo pela arca. Então a gente percebe que ali também, eu não sei se ele estava Deus já estava tratando com ele dentro do seu coração, ou porque antes ele não se importou assim tanto com a arca. Parece que ele deu prioridade aos filhos e às vontades de seus filhos. Mas agora a Bíblia já mostra que ele estava preocupado com a arca, ele estava olhando preocupado com a arca. E a terceira e pior notícia foi a que causou o seu susto, a sua morte, o estampido na sua orelha foi tão forte, lhe tiniu tanto as orelhas que a cadeira dele caiu para trás, ele caiu para trás e morreu. Traumatismo. Pois bem, a Bíblia diz aqui, verso de número 18, que é o que eu estou dizendo. Sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Julgou, então era juiz, pesado. Será que é por causa daquela glutonaria citada no capítulo 2? Não sei, a Bíblia não está falando, eu só estou pensando. Mas ele era pesado, talvez era um grande homem de porte grande, né? E ele caiu. Mas a Bíblia diz no começo do verso que foi que quando fez menção, o mensageiro, o soldado fugitivo, fez menção da arca de Deus. Pelo menos, gente, ele tinha apreço com a arca. Pelo menos ele se preocupou das 3 coisas, ele preocupou na ordem de prioridade, ele preocupou certo. Com a arca primeiro. Claro que ele tinha que pensar no povo depois, ele tinha que pensar nos seus filhos. E foi uma junção de fatores, mas a Bíblia mencionou, deixou registrado que foi quando se falou da arca de Deus. Verso 19. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas notícias de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Também, de novo, foi curioso, como a Bíblia diz que a notícia que mais abalou ela, em ordem de abalo, de gravidade, foi a arca do Senhor, depois a morte de seu sogro e de seu marido, e a morte, e aí então ela teve contrações e teve seu filho. Eu acho que ela era uma mulher moribunda, próxima à morte, porque a Bíblia diz aqui, meio subentendido, diz assim, e ao mesmo tempo em que ia morrendo, eu acredito que não se trata do seu sogro ou de seus filhos, mas dela própria, quando ela ia morrendo, o que não aconteceu muito tempo depois, o que aconteceu na ocasião, no parto daquela criança, e ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela, as parteiras e as amigas, etc. Não temas, pois deste à luz a um filho. Ela, porém, não respondeu e não fez caso disso. Já não era mais importante. O importante era a arca. Se fôssemos falar de hoje, quando Deus trata com a gente como indivíduos e não como pessoas, pois lá era como indivíduo, como povo. Hoje Deus nos trata como indivíduos, individualmente, cada um é responsável por sua própria decisão.
Mas se fosse no dia de hoje, eu diria que há uma boa chance de salvação, de esperança para essa mulher. Porque o valor que ela valorizou foi a perca da arca. Não foi nem de seu marido, nem do sacerdote, que era seu sogro, nem do seu marido Finéias. Lembra que dissemos ontem ou anteontem que Finéias não era o Finéias filho de Arão. Finéias filho de Arão foi um grande homem. Finéias filho de Arão pegou uma lança e extirpou o pecado de Israel. Esse Finéias aqui é um outro. E verso 21, terminando a leitura do capítulo, e chamou ao menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. 3 razões, mas a primeira da arca colocada em primeiro lugar. E disse: de Israel a glória elevada presa, pois é tomada a arca de Deus. Então, gente, terminamos a leitura do capítulo 4, depois desses comentários que apenas falam da mesma coisa que nós já lemos, né? Apenas esclarece um pouco que o meu papel aqui na nossa leitura diária é apenas comentar o que nós lemos. Então, aqui ele diz assim que o menino chamou de Icabode, ou, noutras versões, eu li aqui Icabô. Tudo bem, é uma palavra estrangeira e tem as diferenças de pronúncia, não nos importamos assim. Mas o significado, foi-se a glória. Mas de maneira mais completa, já que ela estava dentro de Israel, foi-se a glória de Israel. Eu tenho uma versão aqui que diz inglório, que significa inglório. Tudo bem, tudo isso fala a mesma coisa, né? A presença de Deus foi embora. A grande tristeza é justamente isso. A glória do Senhor foi embora de Israel. Isso aconteceu naquela ocasião? Não, gente. A glória do Senhor já tinha ido embora. Agora eles só tomaram consciência. E eu tenho uma mensagem lá de Ezequiel capítulo 10, quando a glória do Senhor foi embora de Israel, do templo, e se pôs lá distante, e os juízos vieram. Agora os juízos chegaram. Os juízos chegaram a Israel. Icabô, ou Icabode, o menino que ganhou esse nome, dado pelas mulheres ali, foi apenas a conclusão de uma verdade. Deus ainda continuava? Sim, Deus continuava, mas individualmente com Samuel, para vir uma nova etapa, mas de Israel mesmo, Deus já tinha ido embora. Na minha Bíblia tem escrito aqui no começo do verso 12, Eli morre e a glória de Deus se aparta de Israel. Então, é um título muito grave, né? Muito pesado. E a glória do Senhor se foi de Israel. E a glória do Senhor se foi daquela casa. E a glória do Senhor se foi daquela situação, daquela cidade. Enfim, complete aí como você desejar. Olha, se nós perdemos a glória do Senhor, nós perdemos tudo, gente. Nós podemos ter benefício dos homens, poder, influência, dinheiro, recurso, mas sem a glória de Deus, o que somos? A mensagem que prego às vezes sobre Israel lá em Ezequiel, quando a glória do Senhor se foi, leia lá a partir do capítulo 10 de Ezequiel, só os subtítulos. Profecia contra Israel, profecia contra as nações em redor, profecia contra, profecia contra, profecia contra. Porque a glória do Senhor foi embora, em Ezequiel capítulo 10. Também no 4 ela é progressiva, essa glória do Senhor que se foi embora, ela é progressiva lá em Ezequiel. Aí só lá, depois do capítulo 40, que a glória do Senhor retorna para Israel. Então, aí nós vemos Deus tratando novamente. E individualmente hoje, na lição para nós, para o dia de hoje, para a nossa vida, a glória do Senhor se distanciar é motivo de pedir misericórdia, de correr ao altar e dizer, Senhor, socorre-me. E a glória do Senhor voltando para dentro da sua casa, voltando para a sua vida. Que bom que você tem retornado para a comunhão, que bom, isso é a glória do Senhor. O contrário disso é juízo.
tempos áridos, secos, de aflição, de falta de paz, às vezes na alma. Falta de paz na alma, às vezes não, na alma. Porque às vezes até podem as coisas irem bem na vida, mas sem a presença de Deus, olha o que ocorreu, todo esse capítulo 4, leia de novo. Ouça a leitura de ontem, da última oportunidade, e vai lendo aqui, ó, 1 Samuel 4, o que causou a ausência da glória de Deus. Eles até quiseram levar a arca à força e botar lá. Adiantou nada, nada. Guarde isso no seu coração, ser abençoado. Aliás, a leitura já abençoou. Obrigado a vocês todos que acompanharam a participação. Deus abençoe. Quase todos os dias é ao vivo. Alguma ocasião, por alguma necessidade forçosa, nós estamos aqui transmitindo como estreia. Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia com Jesus. Amanhã, se o Senhor nos permitir, leremos o capítulo 5, ainda em torno da arca. Ainda continua a história da arca. E eu vou lhe dizer, não só o capítulo 5 é bonito, mas o livro de Samuel todinho. É maravilhoso. Deus abençoe a cada um. Se o Senhor nos permitir, amanhã estaremos juntos novamente. Bom dia para todos com Jesus.